A tia Gi, que está ali também, as crianças que aprenderão um pouco mais a respeito do Evangelho. Então, as crianças terão agora um programa para eles, onde eles aprenderão a mesma coisa que a gente está aprendendo aqui. Então, hoje a nossa série sobre Esdras, as crianças também aprenderão sobre Esdras, e todo mundo vai fazer uma imersão na Palavra de Deus por 12 domingos, sobre a Palavra de Deus em Esdras e Neemias, cujo tema chama-se revivecer. E essa palavra revivecer significa uma nova vida, significa reavivamento, significa viver de novo. E a nossa série é para lembrar que é possível a gente recomeçar, que é possível a gente ter uma nova vida, que é possível não só termos uma nova vida, mas viver essa nova vida. Porque às vezes a gente tem essa nova vida, mas ela fica só na nossa consciência. Ah, Jesus morreu, eu tenho uma nova vida, tenho um estilo diferente de viver, agora eu estou indo para a academia, agora eu estou vivendo de forma diferente, agora eu virei vegano. Não, vou falar misericórdia. Agora eu virei vegano, agora eu estou fazendo a dieta, agora eu estou trabalhando, agora eu criei hábito, estou vivendo diferente. Não é essa vida que o Senhor só quer que a gente viva com disciplinas, mas o Senhor quer que a gente viva uma vida nele. E é ali que a gente encontra satisfação, porque a nossa alma é faminta. E não há nada nesse mundo que preencha a nossa alma. É por isso que aquela música diz que I can get no satisfaction, né? Eu não consigo nenhum tipo de satisfação. É impossível. E aí C.S. Lewis vai dizer, se nesse mundo nada te satisfaz, significa o quê? Que você foi feito para outro mundo. Então esse revivecer é viver de acordo com aquilo que o Senhor quer que a gente viva, que é viver satisfeito nele todos os dias. E a gente vai aprender durante 12 domingos, então eu convido vocês a entrarem nesse propósito de disciplina, de hábito, para a gente ler até o final desses 3 meses o livro de Esdras e o livro de Neemias. E a gente vai explorar capítulo a capítulo, porque a gente sabe que a vida nova, que a gente só consegue viver de novo e de forma nova por meio do quê? Da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de viver. Não tem. E eu sei que a gente cansa. E hoje o tema é sobre isso. Porque às vezes a gente está vivendo de outro jeito e isso nos distancia muito mais de Deus do que nos aproxima dele. E às vezes a gente vai criar hábitos e os hábitos às vezes cansam a gente. E a gente acha que através do hábito nós somos transformados. Aí de repente o hábito virou religião. E aí a gente está vivendo a religião de nossas vidas. E agora o Senhor nos chama para viver de forma distinta. Primeiro, para a gente revivecer, a gente precisa entender o quão arruinado ou em que áreas de nossas vidas existem ruínas. Para que ali o Senhor desperte o nosso coração, para que a gente saia novamente, e a gente seja agente de transformação. Quero convidar vocês então, primeiro, para começar esse episódio 1, em Esdras 1 e 2, nós leremos alguns versos. E o tema nosso hoje é distante, cansado e desacreditando. Mas Deus ainda chama. Quem nunca se sentiu assim? Se sentiu distante? Distante da vida, distante das coisas, cansado. E às vezes beira lá, não acredito mais. Não acho que vai dar certo, isso está meio arruinado. Acho que não vai ter restauração, acho que não vai dar certo, o emprego, o relacionamento, a vida. A gente passa por isso. Quem nunca? Todo mundo passa por isso. Então vamos ler Esdras, primeiro, no capítulo 1, no verso 5. Nós lemos isso na semana passada, e eu quero ler com vocês novamente, e nós leremos alguns versos. Primeiro Esdras, no capítulo 5, do 1 ao 5, e no 5º a gente vai ler todo mundo junto, que diz o seguinte. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, 2 pontos.
Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Agora vamos ler todo mundo junto? O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. No verso 3 diz o seguinte: aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Verso 4. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Verso 5. Vamos ler todo mundo junto? Então, essa é a palavra de Deus. Oremos. Pai, fala conosco mais uma vez, porque a gente precisa muito ouvir a Tua palavra. Porque a gente ouve tantos ruídos, tantos conselhos, a gente procura ajuda em tantos lugares, mas a gente esquece de buscar no Senhor. A gente esquece de focar em Ti. Então fale conosco hoje, quebre o nosso coração em milhões de pedaços, para que a gente possa sair daqui revivecido, nessa primeira semana de propósito. E eu peço também mais uma coisa, Senhor, nos ajude a firmar essas 12 semanas numa aliança contigo de propósito, porque a gente quer ser transformado e a gente precisa, Senhor, cumprir a nossa parte aqui, de mergulhar na Tua palavra. Então nos dê essa disciplina. A gente faz programas para tantas coisas, mas a gente não se programa para poder viver numa imersão da Tua palavra. E eu sei que depois dessas 12 semanas nós sairemos transformados por causa da Tua palavra. Então que por ela hoje já inicie esse processo e que saiamos diferentes de como entramos. No nome santo de Jesus. E é no nome dele que a gente diz, fala conosco. E é no nome dele que a gente diz, amém. Quando Deus fala com Ciro, a primeira coisa que acontece ali foi que Deus utiliza Ciro, e a gente viu na semana passada o porquê que eles foram exilados. O motivo pelo qual os judeus foram exilados. Motivos de desobediência ao Senhor, motivos de idolatria, motivos que dos pecados deles também são os nossos pecados. E veja que na ordem cronológica, onde que vocês... Olha só, vamos lá. Você está com a sua Bíblia de papel? Quem está com a Bíblia de papel aí? Pouca gente está com Bíblia de papel. Quem está com Bíblia de papel aí? Levanta aí para mim. Cadê? Olha aí, gente, pouca gente, hein? Tá, ó, você pega a sua Bíblia de papel, vamos até o Velho Testamento aqui, ó. Cadê aqui? Achem lá Malaquias na sua Bíblia de papel. Que não dá para fazer isso no... Dá para você abrir o índice no seu smartphone. Faça isso, abre o índice no seu smartphone. E quem está com a Bíblia de papel, abra ela e vá até Malaquias e segura. De Esdras até Malaquias. Ou até Mateus. Beleza. Gente, vamos lá. Está escrito aqui, né? Bem nessa parte. Então a gente tem uma sequência bíblica, de narrativas bíblicas, começando lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, onde a gente chama de Pentateuco. E depois a gente tem alguns outros livros posteriores a eles, que são chamados livros que narram a história dos juízes e dos reis. Livros históricos que a gente vê ali. Tá vendo? Beleza. Aqui está Esdras. Olha só, Esdras está bem aqui nessa parte. E aí a gente vai até Malaquias, que está desse outro lado, ok? No finalzinho. E aí a gente vai achar, na primeira impressão, que Esdras foi escrito logo ali depois de Crônicas, depois de Reis, o livro dos Reis, e não foi escrito ali. Esdras está escrito no finalzinho do livro.
Esdras, Ageu, Zacarias, Malaquias, está lá no final. Porque a Bíblia não foi organizada de forma cronológica. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Depois do livro de Jó, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, isso está correto. E depois não. Aí depois entram outros livros. Mas por que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, na ordem do tempo? Porque a Bíblia não é para explicar o tempo. A Bíblia não é para explicar a história. A Bíblia não é para explicar a arqueologia. A Bíblia não é para explicar a biologia. A Bíblia não é para explicar os dinossauros. Eu lembro que eu era criança, estava na EBD, a primeira pergunta que eu fiz, professor, onde que estão os dinossauros na Bíblia? Né? Onde que está a era mesozoica, paleozoica? Onde que fala isso na Bíblia? E a Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita e ela é organizada nos seus cânones para quê? Para revelar uma única história, a história de Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, a grande narrativa da Bíblia se dá em 4 capítulos apenas. Então, a Bíblia é uma coleção de livros, por isso que é uma biblioteca, vem da palavra biblioteca, Bíblia, é uma coleção de livros que narram uma mesma história. Não são histórias distintas. Não são. Ah, mas Esther está falando de uma coisa, Coríntios está falando de outra. Não. Esther está falando de Jesus e Coríntios está falando de Jesus. Eles estão falando a mesma coisa. E é separado apenas em 4 capítulos. Criação, queda, redenção e restauração. E ali começa, em Gênesis, no capítulo 1 e 2, a nossa criação. Perfeito. E depois, capítulo 2, até quase o Apocalipse 19, vem a queda, onde fala de todo o pecado da humanidade. E no meio disso vem o ápice, o terceiro, e o clímax dessa narrativa, que é a redenção, quando Jesus Cristo vem à Terra, morre e redime a gente. E termina no último capítulo, que é a restauração, novos céus e nova terra, e Apocalipse 19. Ou seja, quando você vai pegar a Bíblia para ler, você não pode pegar a Bíblia para ler e transformá-la numa caixinha de promessas. Lembra daquelas caixinhas de promessas que o pessoal pegava, falava assim, deixa eu ver? E tinham outras coisas que as pessoas faziam com hábito também. Peraí, fechar o olho aqui. Deus falou comigo. Né? Alguém viveu isso daí ou sou eu que vivi? Viveram? Aí aqui os adolescentes não, né? Porque a Bíblia é digital, né? Então... mas, embora a Bíblia seja digital, às vezes a gente procura por tema, angústia, aonde a Bíblia fala de angústia. E aí a gente vai lá e procura. Mas a gente esquece que não está falando da angústia, está falando de Jesus Cristo que cura a nossa angústia. Então a gente tem que tomar cuidado para não transformar a Bíblia numa caixinha de promessas ou num livro de autoajuda, porque ela narra apenas uma história, ok? Qual a história? A história da glória de Deus através de Jesus Cristo, aonde Deus criou, tudo era perfeito, o homem caiu, Deus redimiu em Cristo Jesus e prometeu restaurar o mundo e todas as coisas. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Então quando você fala, vou pregar o Evangelho, o que você prega? Você prega que um dia tudo era perfeito? Que o pecado arruinou tudo e todas as coisas, porém Deus, por causa da sua infinita graça e seu amor, envia Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados, ele morre, redime e promete uma coisa, que não haverá mais dor e nem ranger de dente, que haverá um futuro melhor. Essa é a mensagem do Evangelho que tem que ser pregada. Então, se eu estou lendo Noé, eu preciso pregar o Evangelho lá. Então, essa é a narrativa bíblica. Aí veja, Esdras foi escrito bem aqui e está lá no finalzinho. Ele está lá no finalzinho, por quê? No finalzinho do Velho Testamento, porque Esdras foi escrito num contexto totalmente diferente. Num contexto em que Jerusalém estava destruída. E veja, se você olhar na Bíblia, lá vai falar que depois, ali a gente veria, depois de Esdras, a gente veria Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os livros de Salomão. Ah, então Salomão vem depois de Esdras? Não, Salomão vem antes de Esdras e Salomão constrói o templo. E o templo depois é destruído. Em que ano? No ano 500 mais ou menos, depois, antes de Cristo.
E 500 anos antes de Cristo, o que está acontecendo no mundo? A gente tem Confúcio na China, a gente tem Hipócrates nascendo como o pai da medicina, a gente tem a filosofia grega, a gente começa as eras gregas do pensamento aristotélico, do pensamento socrático, platônico, e Esdras está sendo escrito ali, enquanto todos os filósofos, e a Grécia vai começar a aparecer como um reino ali, depois se fundirá com Roma, quando o maior reino que esse mundo já teve, tirando de Cristo, foi o Império Persa, e ali vai começar o finalzinho do Império Persa, uma comunidade se ajunta, não preocupado com o objetivo da vida, que era Sócrates, não preocupado com o corpo, que era Hipócrates, não era sobre medicina nem sobre a revolução intelectual, era sobre uma revolução que iniciaria ali, chamada Revolução Espiritual. Então, Esdras é escrito num contexto em que as pessoas estavam preocupadas com suas próprias vidas. E nesse momento em que Esdras é escrito sob a força e a ajuda de alguns profetas, que junto com eles estavam lá Asgeu, Zacarias e Malaquias, encorajando Esdras na missão, sendo boca do Senhor para uma geração que estava vivendo em pecado. É por isso que Ageu vai dizer: ei, vocês estão preocupados com suas casas, vocês estão preocupados com suas finanças, voltem para a casa do Senhor. Quando Ageu diz isso, Ageu está dizendo num período de reconstrução, onde o povo se desviou. Só que no mundo, no palco do mundo, o palco do mundo era, para que eu vivo? Aonde que eu vou? Onde é que eu estou? Para que eu existo? Você ia falar de Minas Gerais, né? Como é que é? Oncotô, concossô, oncovô. Os mineiros falam assim, né, Bruno? Eu não. Você não é mineira? Fala assim. E os mineiros falam assim, oncotô, eu não sei. Enfim, são 3 coisas. Eu também não sou mineiro, mas enfim, é isso. Obrigado, Bruno, por me ajudar. E aí, nessa discussão sobre o fim da vida, sobre para onde a gente vai, Deus levanta um povo, um remanescente, poucas pessoas, para iniciar um processo diferente. Em vez de vocês se preocuparem com a vida de vocês externa, ou estar preocupado com a sua vida intelectual, tem alguma coisa que está estragada. A sua cidade, a sua comunidade, a sua família, o seu coração. Então, Deus vai lá e faz uma coisa. Vou despertar um povo. O povo errou. O povo foi levado para ser exilado. E aí a gente precisa romper aqui com a Nilce Tioca, que faleceu? Não faleceu, né? Faleceu, né? A Nilce Tioca, que foi uma das precursoras, não foi ela que ensinou, mas sobre maldição hereditária. Mas ficou muito famosa na voz dela. Me corrija aí, Larry. Ficou muito famosa na boca dela. Teve algum outro que você lembra? De maldição hereditária? Ficou bem famosa assim na época dela, isso nos anos 90. Quem? Alguém falou? Enfim. Ficou bem famoso, maldição hereditária. E aí o meio, na época que estava crescendo, as igrejas tradicionais estavam encolhendo, ok? Estavam nascendo algumas igrejas mais avivadas, igrejas fruto de um avivamento que acontece nos Estados Unidos em 70, aí depois vem para o Brasil, isso já está começando também em 1800, lá com a igreja, com a Assembleia de Deus e com a Quadrangular, vai acontecer, vai vir para o Brasil em 1920 alguma coisa, e 30 alguma coisa, aí começa lá com a família não sei como é quem vem para o Brasil, com os McAllisters, que vem lá, 40. Quem mais que vem para o Brasil, essa época da Quadrangular? Né? Não lembro quem, Robert alguma coisa. Enfim, começa lá nessa época, em 1940, começa a trazer o movimento avivalista de forma diferente no Brasil, chamado de segunda onda de avivamento, onde falava-se de cura e falava de línguas. E depois, na terceira onda do avivamento, que as novas igrejas nasceram,
foi a partir de 1970, onde colocava curas, línguas, que é a terceira onda de avivamento, ou terceira onda que existe no meio pentecostal, que não chama tão avivamento, tá? Mas a terceira onda, que é chamado de prosperidade, onde começa a nascer ali algumas igrejas como comunidades, como a Renascer, que fizeram também um grande serviço, que nos ajudaram na comunicação com o evangelho e com a cultura, porque a igreja estava se fechando com a cultura. A igreja tradicional estava se encolhendo e não comunicava com a cultura. E aí vem essas igrejas. E aí, em 1990, por aí, começa a falar da teologia da maldição hereditária, que tem a ver um pouco com o pensamento da teologia da libertação. O que é maldição hereditária? O pecado do seu pai está sobre o seu pecado, está sobre a sua vida, que está sobre a vida do seu neto, que está sobre as vidas lá. Então você tem aqui que vir para o culto da libertação. Então vem aqui. Vamos orar por você para você ser liberto do pecado do seu avô. E tinha momentos até que fazia-se regressão. Falei, vamos lá repetir essas músicas e mais músicas, para ficar voltando no passado. Aí chegava uma pessoa lá, nos encontros, falava assim, Heitor, eu sou seu pai, eu te perdoo, vem cá, me dá um abraço. É sério, gente, eu não estou brincando com isso não. Isso aconteceu de verdade. G7 por aí. G7, G12, tudo por aí. Era assim. E repetia uma mesma música e ficava lá 3 dias e não podia falar para ninguém o que era. 3 dias, assim. Ouvindo a mesma música, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, para quebrar o pecado da maldição hereditária. No final, fazia-se uma fogueira, pegava lá o culto da fogueira onde tinha uma cruz, pegava lá todos os seus pecados e jogava naquela fogueira. Isso começou na Colômbia, em Bogotá. Esqueci o nome dele. Aí depois veio para o Brasil. E aí essas pessoas começaram a incorporar. Teve a parte boa? Teve o ensinamento do discipulado e o crescimento das igrejas. Teve algumas partes ruins? Teve também suas partes ruins. Mas Deus levanta e é a forma da graça dele trabalhar. Então teve tudo isso. Só que a maldição hereditária é um pensamento que a gente esquece que ele é judaico. Porque ele fala que a pessoa doente, ela só é doente porque ela está sob pecado. Ela tem um transtorno mental. Porque os pais pecaram. E aí Jesus fala, mas é porque eles comeram uvas verdes, porque os dentes deles são assim, são verdes? Aí Jesus responde, alguns problemas e doenças, elas existem, para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. Então, essa é a forma de interpretar o sofrimento e a dor. Então, o exílio que acontece na comunidade de Israel não pode ser lido com essa teologia da maldição hereditária. Bem feito para esse povo. Porque aí a gente começa a ver o mundo através de um pessimismo e determinismo e a gente não vê sobre a pedagogia da graça, onde o Senhor nos leva a exílios e desertos da vida para que lá experimentemos da graça. E aí o Senhor, e aí o povo não entende, nem a gente entende até hoje, ele vai ensinar isso na ceia. Como ele ensina isso na ceia? Na Páscoa. Antes de você comer o cordeiro, você come o quê? Erva amarga. E aí a gente transporta, os puritanos e os reformadores vão transportar isso para a liturgia do culto. Onde é que a gente come a erva amarga no culto nosso? Em que momento litúrgico? Alguém falou? Na contrição. Onde a gente lembra dos nossos pecados. E a gente pede perdão para a gente ouvir a mensagem da graça. Então a gente precisa lembrar, e essa é a forma da pedagogia da graça. Por que a graça existe? A graça existe porque Deus coloca a lei em nossas vidas para dizer para todo mundo uma coisa: você não consegue ser salvo pelas obras. Você não consegue. Então Romanos 5,20 vai dizer o seguinte, que o pecado, a lei, ela vem para aumentar a transgressão. E aonde, eu falei na semana passada, abundou o pecado, o que aconteceu com a graça? Superabundou a graça. Então toda vez que você descobrir que você é pecador e pecadora, você precisa lembrar que a graça superabunda sobre você. E aí como que você junta essas duas coisas? Arrependimento, confissão e alegria. E acreditar que Deus te perdoou.
Porque a graça sem o arrependimento é graça barata. O que Bonhoeffer vai escrever. É graça barata, é a hipergraça. Achar que você pode sair e fazer o que você quiser. Não. Aí Paulo vai dizer em Romanos 6, se eu sou livre pela graça, eu fui salvo pela graça, eu posso fazer qualquer coisa? Ele responde com exclamação, no verso 1. Não! Se você foi salvo pela graça, se você foi salvo do inferno, como que você responde? Com amor, com gratidão, com serviço. Pô, eu vou viver para você. Poxa, Heitor, você me salvou, cara, eu devo minha vida para você. Existe um elo de fidelidade. O caminhar do seu lado. Você me salvou, você me tirou da cadeia, você me tirou da prisão. É assim que a gente faz. É isso que a gente deve fazer com Jesus. Só que a gente vai e faz, não, Heitor, você não vai me libertar de Roma. Então, gente, Heitor ou Barrabás? Ele não vai atender nossas expectativas. Ele veio como Salvador, mas não nos salva de Roma. Ele não nos lidera. Ele ainda diz que é Jesus. Ainda ele diz que é Deus, que é Cristo. Espera aí, então quem que vocês preferem? Um ladrão? Ou vocês preferem o Heitor? O que o povo diz? Barrabás. Solte Barrabás. Solte Barrabás. O que isso quer dizer na teologia? Que quando nós construímos heróis, nós esquecemos aquilo que Renato Russo disse, que nossos heróis têm pés de barro, que eles falham, que eles erram, e depois que eles não atendem mais nossas expectativas, o que a gente faz com eles? A gente crucifica. Quando Jesus entra sentado no seu burrinho para cumprir uma promessa, todo mundo grita o quê? Hosana, bendito é aquele que vem. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Eles estão chamando de rei. Mas que rei que eles estavam vendo? Era rei do coração deles? Sim ou não? Não. Eles estavam achando que ele seria um rei de Israel que libertaria ele da opressão romana. E Jesus veio para libertar a gente da opressão do pecado, da pornografia, da mentira, da corrupção, do egoísmo, da falta de perdão, do rancor, da omissão da ajuda, do esquecer dos pobres, por maltratar as pessoas, por sermos preguiçosos, por sermos mesquinhos, por tratar tanta gente má, por sermos gulosos, pegar os 7 pecados capitais, né? Luxúria, vaidosos. Jesus veio para libertar a gente disso. E aí os fariseus perguntam, mas peraí, onde está esse reino? Onde está esse lugar novo? Jesus fala, está entre vós, eu estou aqui. E o que isso tem a ver com o cansaço, com a distância e com o desacreditar? Porque quando nós construímos alguma coisa, às vezes a gente constrói sobre um fundamento diferente. E aí a gente escreve e a gente constrói uma igreja, uma sociedade, uma família, em cima de um outro fundamento, que é a areia, onde vem qualquer tempestade, arranca e desmorona. E se a gente construir qualquer coisa em cima que não é Cristo, que é o fundamento, como diz Pedro, que foi lançado um fundamento, todas as coisas arruinarão. E aí aquele negócio bonito, gostoso, vira autofágico. Como diz Rubem Alves, o abraço vira sufoco, o beijo vira mordida. O abraço nas costas vira arranhão. Porque a gente construiu a relação não em volta da cruz, não em cima do fundamento que é a pedra, que é Jesus Cristo, mas em cima de uma expectativa. Expectativa esta que fez com que o templo fosse destruído. Expectativa esta que fez com que Cristo fora
crucificado. Expectativa esta que nos faz cansar. Por quê? Porque a gente bota energia aonde não dá resultado. E aí a gente cansa. E eu não estou falando do cansaço físico, onde você precisa, de acordo com a biologia, 6 a 8 horas. Quem já dormiu 10 horas e acordou cansado? Vi que eu sempre. Olha, ela é crente, ela confessa. Mas é verdade, aí a gente acorda cansado. Mas espera aí. A gente precisa de quanto tempo para a nossa energia recuperar? De 6 a 8 horas. Mas por que a gente está cansado? E aí a gente precisa fazer, então, uma revisão, antes de qualquer reconstrução. O que está drenando a nossa energia? O quê? O que drena? O que faz eu cansar demais? O quê? Tá. São pessoas. Pessoas cansam. Eu sei que pessoas cansam. Mas se pessoas cansam, elas cansam por quê? Por que elas cansam? Porque ela é pecadora? Nossa, que surpresa. Sério? 6.000 anos de história e a gente só descobriu uma pessoa que não pecou. Ainda o povo crucificou. Mas por que ela cansa? Por que pessoas cansam pessoas? Porque a gente bota expectativa na pessoa, no relacionamento. E a mãe do cansaço pode ser chamada o quê? Frustração. Insistência numa coisa que não vai dar certo. Exemplo. Eu vou insistir que fulano seja assim. Eu vou insistir que ciclano seja assim. Para quê? É você que transforma o Espírito Santo. O que diz lá em João 16? Qual é a função do Espírito Santo? Convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sou o Espírito Santo. Eu oro, planto a semente, prego o Evangelho, visito, tamo junto, sento ao lado, mas não sou eu que desperto. Não sou eu que sopro o sopro da vida na pessoa. Às vezes dá vontade, né? Você pegar e vir assim e arrancar assim a cabeça. Vamos colocar na cabeça. Desculpa, eu estou usando você como exemplo, Heitor. Eu vou parar, vou usar você de novo. Vou arrancar, vou botar dentro da parede, você aprende. Não é. E aí, quanto mais eu oro pelo Heitor, você acha que é o Heitor que é transformado? Sou eu que sou transformado. Quando a vida de Jó está arruinada, quando ele está destruído, como é o cara... Você consegue aí, Gi? Colocar de última hora aqui? Aí é meio pentecostal, porque presbiteriano faz tudo certinho, né? A gente manda lá, assim, os versículos que a gente vai ler e tal. Agora eu inventei outro versículo aqui. Jó 42:10. Se tiver com sua Bíblia, abra lá. Olha onde está o turning point aqui de Jó, da vida de Jó. Onde que tudo muda? Jó 42:10. Vamos ler em alta voz? Está aqui. Vamos ler? Todo mundo? O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele chorou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Uau! Gravem isso, tirem foto disso, escreva isso. Escreva isso na sua geladeira. Publique isso no seu coração, coloque em algum lugar. Nossa, eu preciso ser transformado. Como que eu sou transformado? Preciso ler aqui, quando eu orar pelos meus amigos. Só que Jesus vai ensinar quem é teu amigo. Quem é teu amigo? O samaritano, que é o teu inimigo. Então, olha só. Quem eram os amigos de Jó? Eram amigos ou inimigos? Eram inimigos. Ele chega lá, o amigo de Jó fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. A esposa dele fala isso. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Irmãos, quando eu passei por muitas dificuldades da minha vida, dificuldades ministeriais, recebi conselhos como estes. E um dia, de verdade,
Do nada, eu recebi a mensagem de um amigo, não vou dar detalhes, que não era cristão, tá? Ele não era cristão, e aí ele começou a mandar mensagem para mim. Olha, deixa Deus, ame Satanás. Começou a mandar do nada, assim. Ame Satanás. Não, é sério, ame Satanás. Satanás é muito melhor que esse Deus que você prega. Satanás é isso, ele é aquilo. E começou a pregar, e começou a falar, O João, acho que você lembra dessa história, né, João? Com o Felipe Assis, quando a gente estava conversando, vocês lembram? Tinha um amigo que mandou assim e começou, e aí ele fala que ele surtou ali, ele começou a mandar isso para as pessoas. E como a gente se conhecia, ele começou a mandar para mim. Começou a falar que Lúcifer era muito melhor do que Deus. Porque Deus promete e não cumpre. E aí ele começou a falar um monte de coisa. Mas é assim que a gente vive aqui, é orar por essas pessoas. Não é orar por essas pessoas que nos abençoam. Porque aí não tem nada demais. Jesus vai explicar isso. O que adianta fazer o bem para quem te faz o bem? Nada adianta. Nada adianta. Então, quando Jesus nos ensina isso, ele está ensinando que o processo da reconstrução da nossa vida, do despertar desse cansaço, vem lá de Esdras 1:1. Aí você volta lá em Esdras 1:1, vai mostrar como que Deus desperta. Vem através de uma profecia, boca de Jeremias, então vem da palavra de Deus, toca no coração de Ciro. O que Esdras, que escreve Esdras, vai dizer? Que Deus desperta, Deus agita. É Ele que faz essa obra que a gente chama de regeneração ou iluminação. O que eu faço? Eu oro. Mas qual o papel do Espírito Santo? Despertar. O que eu faço? Eu semeio. Mas é eu que faço brotar semente? Não. É assim que funciona a agricultura? Não. Quanta força você tem que fazer para brotar a semente? A única força que você tem que fazer é contra a sua ansiedade. É a única força, porque você tem que aprender a depender do tempo. Você precisa aprender a cuidar. Você tem disciplinas de cuidado. E mais nada. Não é tu que faz brotar a semente. Não é. Então a única força, a única coisa que você tem que lutar é contra a tua ansiedade. E pronto. E eu descanso ali. Porque o papel de quem faz é o Senhor. Então, primeira coisa, no cansaço, a gente precisa fazer uma revisão. E o povo estava cansado. Sabe por quê? Porque 70 anos eles viveram lá exilados. O templo, e veja, a história de Israel é marcada por assim, ó. E de quem é essa história? A nossa história. Né? A nossa história é assim. A nossa história é assim. Mas ela é assim, gente, ó. Ela é assim, mas se você traçar um gráfico, ela é assim, tá? Aí você vai ver que o ponto mais baixo, ele é menos baixo do que outro ponto, porque eu não estou falando de vida financeira. Eu estou falando de satisfação e desenvolvimento da nossa vida, de santificação. Essa é a obra que o Senhor prometeu. Porque Salomão vai dizer, tá, trabalhei, tive isso, e o que acontece agora? Não vou levar nada? Então é sobre satisfação. Então tá, primeira coisa sobre cansaço, você precisa fazer uma revisão. Então para a gente revivecer, reveja. Reveja. E sabe para ver de novo? Você precisa aprender a desver. E aí você precisa ver com outros olhos. Tem uma série que chama Irmãos à Obra. É isso? A Lilian sempre assiste essa série. Ou assistia, passava, via. Esse é o nome da série? Irmãos à Obra. Qual é o prazer deles? Encontrar o quê? Casas destruídas. Mas lá eles enxergam o quê? Eles ficam lá, nossa, tadinho, olha a casa destruída, nossa, que pena. Pode até sentir isso, nossa, que horrível que está essa casa, que bagunça. O que eles enxergam lá? Potencial, possibilidade de transformação. Então a gente precisa ter esse coração desses caras aí, desses gêmeos. Eles vão lá, encontram uma casa destruída e vê lá, aqui tem um potencial. Aqui eu posso trabalhar, aqui pode ser a cozinha, aqui pode ser a sala, dá para a gente fazer diferente. Então, o que eu peço para que vocês façam isso na vida de vocês, nesse primeiro ponto, para você poder recuperar o seu cansaço, veja o
que drena o seu cansaço, aonde você está pondo a sua energia, para que você possa pôr em Cristo Jesus e a sua expectativa seja alinhada. Porque todo mundo vai falhar, outras coisas ruirão. E ele sai, então, Esdras e o povo, através de Zorobabel, ele sai com uma missão. Qual é a missão? Reconstruir o templo. Mas o que acontece no ano 70 depois de Cristo? O templo é destruído e nunca mais é construído. Nunca mais. E a gente vai entender na história o porquê. Você está cansado aqui? Você está cansada? Veja aonde está a sua energia. Talvez você esteja vivendo Maria movediça. Você nunca vai sair disso. Você está construindo a sua vida em cima de outra coisa. Você está construindo sua comunidade, seus relacionamentos em cima de outras coisas. E quando eu falo de relacionamento, é o relacionamento seu com a cultura, com o trabalho, com o próximo, com a família. É como você, a partir de você, relaciona com o outro. Dietrich Bonhoeffer, aí tem um livro muito legal que eu estou lendo agora, que eu convido todos a ler, que chama-se Comunhão, a Vida em Comunhão. Você acha que tem aí? Não? Tem umas frases que eu... Tem aí? Deixa eu ver se tem um livro ali. Queria mostrar isso para vocês. O livro não tem. Mas chama Vida em Comunhão. Se vocês puderem, compre esse livro que vai mostrar. Deixa eu te mostrar como a gente começa a arruinar as nossas vidas. Quando aquele que insiste em viver o ideal da comunhão e não o dom da comunhão, será a causa de sua ruína. Ou seja, eu sonho uma igreja, eu sonho um casamento, eu sonho um relacionamento e eu construo tudo em cima desse fundamento chamado expectativa. Aí é o início da ruína. É construir em cima de um ideal. Volta lá para a frase. E diz assim: se você construir e insistir que o ideal do seu relacionamento é do seu jeito, do seu mundo, isso vai arruinar. Começa aí a ruína. E aí começa o cansaço. O templo tem que ser assim, no caso deles. Tem que ser desse jeito. Aí tem uma outra frase também que diz, na próxima frase, desse mesmo livro, que diz o seguinte: quem se agarra ao seu ideal de comunidade, em vez de receber a comunidade como graça, torna-se seu inimigo oculto. Uau, isso aqui é profundo. As críticas vêm daí, porque a sua agenda não bate com a agenda da comunidade. A sua agenda, as suas expectativas não batem. E aí começa a vir críticas. As críticas vêm daí. Porque não foi assim, não sei desse jeito, é desse jeito, lá. Você, a gente começa a virar um inimigo oculto de uma reconstrução. Quem se agarra ao seu ideal de comunidade, em vez de receber a comunidade como graça, torna-se seu inimigo oculto. Outra frase que ele vai dizer, Dietrich, é essa: o sonho irreal de comunidade é mais perigoso que a sua fragilidade, pois pode matá-la. E a gente esquece que a comunidade é uma comunidade de pecadores. E a gente precisa parar de romantizar os relacionamentos, a comunidade, a igreja, o emprego, porque são pecadores. Queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Ageu, no capítulo 1, no verso 14, que diz o seguinte: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e o espírito de todo remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Agora Deus vai lá, nesse cenário todo de ruína, ele desperta uma pessoa. Ele era governador de Judá. E aí ele tem uma missão de levar o remanescente. Deus não chama toda a comunidade de Judá ou toda a comunidade de Israel para restaurar. Deus chama quem? Um remanescente. Apenas um grupo. Não são todos, mas eram poucos dispostos. A gente não precisa de muitos. A gente precisa de poucos dispostos na missão. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Se eu estou aqui para me colocar à disposição. Então Zorobabel é o primeiro líder. E ele vai liderar o povo, e esse povo está cansado.
E ele vai liderar esse povo para poder fazer uma obra incrível. E ele vai chamar um grupo de pessoas. Lá em Esdras 2, vamos ler alguns versos de Esdras 2. Lá ele começa a citar. Ele começa a citar o nome das pessoas. Esses são os filhos da província. A gente não vai ler porque são 70 versículos, mas leiam. Nosso objetivo é ler todo o livro, tá? Esses são os filhos da província, que voltaram do cativeiro por meio dos exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua cidade. Verso 2. E vieram com Zorobabel. E aí Zorobabel escolhe um seu parceiro. Zorobabel, ele tem uma característica na sua liderança, um coração atento à palavra de Deus. Porque quando Ciro falou, imediatamente ele lembrou da profecia de Jeremias e de Isaías. E Isaías vem antes de Jeremias. Isaías vem antes de Esdras, ok? Embora na Bíblia esteja num livro depois, Isaías é no ano 800, no século 9 a.C. E aqui a gente está falando no século 4 ou século 5 a.C. Então o coração de Zorobabel estava sensível à palavra de Deus, que tinha falado há 300 anos. E quando Ciro fala, ele fala, opa, Deus falou isso lá em Jeremias. Jeremias 29. Deus falou isso em Jeremias 29. Que ia libertar. Então eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ciro falou, confirmou. Então, o que Deus nos ensina? Toda palavra que você ouvir da boca de alguém, confira nas Sagradas Escrituras. Veja se é a Bíblia que está dizendo. Ah, eu ouvi um conselho tal. Ah, olha para as Sagradas Escrituras. Ah, eu vi uma profecia, um mandamento. Olha para as Sagradas Escrituras. E aí Zorobabel, ele tem uma característica que é ser um líder catalisador. Então ele catalisa e leva 50 mil pessoas. E ele faz uma parceria com Jesua. E ele tem lá o co-líder com ele, para iniciar a obra da restauração. E aí vai falar algum nome. Neemias está junto com Zorobabel. Esdras também vai estar junto. Os três estarão juntos nesse processo. Só que cada um tem um papel. Zorobabel tem um papel, Esdras tem outro papel e Neemias tem outro papel na reconstrução. E aí ele começa a dizer, eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. E aí começa a descrever. E a gente vai lá para o finalzinho, no verso 60 e alguma coisa, se eu não me engano. Porque a gente não vai ler, porque ele vai descrever. Toda esta congregação junta era de 42.360. Além dos seus servos, as suas servas, que eram 7.337, havia também 200 cantores e cantoras. É só você somar, tá? Pega ali os 40, soma com esses 7, aí vai falar. Vai próximo, 66. Os seus cavalos eram de 736, as suas mulas 245. Os seus camelos eram 435, os seus jumentos e 6.720, os jumentos que tinham. Alguns dos chefes de família, ao chegarem à casa do Senhor, em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem o seu antigo lugar. Então veja, eles chegam lá com 50 mil pessoas e as pessoas falam assim, eis-me aqui, Senhor, estou entregue total, meu dinheiro, meu ouro, minha prata, minha mão, tempo, talento e tesouro, vamos reconstruir isso daí. E aí a gente sai da distância, a gente sai do cansaço, a gente sai do desacreditar, porque a gente começa a olhar igual os irmãos à obra, o que tem ali de arruinado eu vejo como potencial, e aí eu vou para a última parte, que é uma entrega de corpo e alma, que é a entrega radical, que foi aquilo que o João leu, que eu preciso abandonar aquilo que me prende, e Jesus vai utilizar a família como exemplo, e aí são as ordens dos afetos. Não quer dizer que você não tenha que conversar com sua família, quer dizer que o Senhor tem que ser em primeiro lugar, ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, em segundo lugar, vem o amor às pessoas, em primeiro lugar, a Deus. Então, eles vêm com tudo e entram num sacrifício de restauração. Então, Esdras 1 e 2 resume da seguinte forma. Primeiro, Deus que desperta. Segundo, um homem ouve com o coração e confere com a palavra de Deus. Deus escolhe os seus remanescentes. E quando eles chegam lá, eles entram com tudo.
O que eu quero dizer para vocês na prática? Se vocês são esses homens, são essas mulheres, venham com tudo. Com tudo. Chamem pessoas. Sejam como Zorobabel. Ouçam com o coração, confiando na palavra de Deus. Sejam como os irmãos das obras. Aqui não está destruído. Tem um potencial para reconstrução. Olhe para o relacionamento de vocês. Há um potencial para ressignificar o relacionamento. Olhe para o seu trabalho. Olhe para o seu casamento. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida financeira. Faça uma revisão de tudo. Veja onde tem ruínas. Veja onde tem goteira. Veja onde tem vazamento. E aí no domingo que vem a gente vai descobrir qual é a nossa prioridade. Eu arrumo primeiro, eu pago a Sabesp, eu pago a Eni ou arrumo a goteira. Né? A gente vai descobrir na semana que vem. Mas eu quero terminar com alguns versos aqui. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. É o Senhor que efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. É Ele que desperta. É Ele que quer. E o realizar também vai dele. E você está cansado? Deus ainda te ama. Porque o realizar é dele. É só você se colocar à disposição. E mais nada. E é interessante quando eles escrevem o nome, a gente vê isso de uma forma muito bela. Lá em João 10,3, que Deus sabe quem são as pessoas, porque as pessoas sabem ouvir a voz de Deus. Elas são conhecidas porque ouvem a voz de Cristo. Se você hoje está aqui e ouve esse chamado, mesmo cansado, distante, desacreditando, você é filho de Deus porque você reconhece Deus através da voz dele. A palavra de Deus diz assim: para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama e as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Do que ele está falando aqui? De Esdras 2. Deus sabe o nome de todo mundo. E ali estava a lista dos reconstrutores. Jesus, em João 10, estava falando desse povo remanescente, que sou eu e você. Ele sabe o seu nome, ele sabe a sua história. E ele te chamou para a missão. E é assim que Deus faz. Se vocês estão cansados, distantes e desacreditando, tudo bem. Eu oro por você depois. Mas se vocês compreendem, Deus chama vocês para isso. Esdras 1:2. Deus desperta. Deus sabe o nome. Deus envia para que você vá com tudo que você tem. Feche seus olhos. Vamos orar.